Graça e paz a todos os internautas que estão me assistindo através desse vídeo. Eu sou o pastor Jonas de Tarsis e você está aqui no meu canal TV Guardiões do Fogo. E nessa manhã resolvi fazer um vídeo porque eu vi uma matéria muito engraçada, muito boa, quer dizer, no canal R7. E eu estou aqui para dar resposta às pessoas que ficam criticando, caluniando, defamando a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou aqui no portal R7 e o portal R7 está escrito assim a matéria: Igreja Universal promove casamento comunitário em Minas Gerais. E a matéria está dizendo assim: noite desta quinta-feira, dia 15, foi a celebração do amor e da união. A Igreja Universal casou 23 mil noivos simultaneamente em 56 países pelo mundo. Só no Brasil, quase 9 mil casais participaram dessa celebração. Confira como foi. Então, o site está falando aqui que na quinta-feira do dia 15, as igrejas universal no mundo todo, e principalmente no Brasil, fizeram casamento comunitário. Só em Minas Gerais casaram 23 mil pessoas. E no mundo e no Brasil, segundo as contas e os censos deles, casaram mais de 9 mil pessoas. E eu achei muito engraçado, muito boa essa matéria e essa obra social que a Igreja Universal tem desempenhado aqui no Brasil e para a sociedade. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque existem muitas pessoas que caluniam, criticam a Igreja Universal do Reino de Deus. E tem uma parte na Bíblia que diz que o reino subdividido, ele não subsiste. E muitas das vezes quem critica a Igreja Universal não é ímpio. Quem critica a Igreja Universal e as igrejas são os próprios crentes. Você nunca vai ver macumbeiro falando de macumbeiro, você nunca vai ver pai de santo falar mal de pai de santo, mas você vai ver crente falando mal de crente, né? Ah, pastor, você concorda com a Igreja Universal? Nem tudo. O evangelho que eles pregam, muitas das coisas que eles pregam, eu não concordo. E não vou concordar. Essa é a minha opinião. Mas um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem pessoas ali pregando o evangelho. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: quem não é por nós é contra nós, e quem não ajunta espalha. E as pessoas criticam, a maioria das vezes que são cristãos, e quando elas criticam com raiva, com ira, com intenção de denigrir a imagem da Igreja Universal, falando que o evangelho que ele prega, a igreja que ele prega é melhor do que a Universal. Muitas das vezes a intenção é essa. Só que tem um porém nessa história. Eu conheço e sei discernir quando a pessoa está falando mal e quer denigrir com maldade, e quando a pessoa só está comentando o ponto de vista que ela não concorda. E eu vou ensinar isso para você. Você quer saber quando a pessoa tá querendo denigrir, tá querendo fazer, lançar o nome de alguma coisa no ventilador com maldade, com intenção de prejudicar? É simples. Sabe como você discerne? É quando a pessoa só aponta as coisas ruins. Existem pessoas que criticam e só aponta as coisas ruins que as pessoas fazem. Mas quando a pessoa só quer comentar e mostrar que ela pensa diferente, ela é justa no seu comentário. Ela critica a pessoa, mas também aponta os pontos ruins. Muitas coisas que a Universal faz eu não concordo e não vou concordar. Só que tem um porém. A Universal, no Brasil, é uma das igrejas que fica aberta de segunda
a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Segunda coisa que eu quero falar, a Igreja Universal é uma das igrejas mais assíduas nos complexos presidiários. Não tem igreja no Brasil que faz mais evangelismo nos presídios, nas ruas, do que a Igreja Universal do Reino de Deus. Terceiro, a Igreja Universal é uma potência, é uma igreja muito grande, muito. Primeiro, para me criticar a Igreja Universal, eu tenho que ter uma igreja maior do que a dela. Eu tenho que ter um ministério maior do que a dela. Então, se eu não tenho um ministério maior, eu tenho que ficar calado. Tenho que ficar quieto. Porque para me criticar alguém, eu tenho que fazer melhor do que ele. E nesse quesito de obra, de evangelismo, de assistência social, a Igreja Universal dá de 10 em muitas igrejas no Brasil. Lembrando que a Igreja Universal promove muitos empregos. E por último, para me encerrar aqui, a Igreja, meu irmão, Universal, ela tem dado frutos. Então você não se mede a igreja pelo tamanho, pela quantidade, pelas congregações. Você se mede a igreja pelos frutos. E a Bíblia mesmo diz que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então, meus irmãos, a Igreja Universal tem dado frutos em obras sociais, casa de recuperação. As casas de recuperação da Universal são maravilhosas. Então, isso são os frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, meu irmão, deixa aqui a minha dica para você. Se for criticar alguém, seja justo. Comenta os pontos bons e comenta os pontos ruins. E lembrando, não tem como contestar alguém que está dando frutos, almas por reinos. E quando eu criticar alguém, eu tenho que ser melhor e fazer melhor. Então, se você não faz melhor, fica quietinho no seu canto, que é melhor. Deus abençoe a todos. Compartilha, curte esse vídeo, comente aí o que você acha, que a partir de hoje eu vou fazer mais vídeos comentando alguns assuntos do mundo gospel. Deus abençoe, graça e paz a todos. Fui!